Muitas pessoas se perguntam por que não conseguem emagrecer, mesmo fazendo exercício, dieta, se dedicando. Meu nome é Gabriel Cunha, sou cardiologista e médico do esporte, atuo na área de emagrecimento e reposição hormonal. E minha missão hoje é fazer você entender que a obesidade é algo muito mais complexo do que se prega por aí. Ou seja, é uma doença crônica inflamatória, multifatorial, tratável e estigmatizante. Ok, uma das formas que eu gosto de encarar esse assunto é fazendo uma analogia. A obesidade, o aumento do tecido gorduroso, é como se fosse uma árvore e ele precisa ser nutrido pelas suas folhas, pelos seus galhos. E dessa forma a gente consegue ter uma noção de que é um assunto que tem vários ramos e que eles vão ajudar. Não adianta eu cortar um, usar às vezes um único remédio, fazer só exercício, só dieta, que às vezes não é o que vai resolver, porque o restante se adapta. Muito bem, durante um processo de emagrecimento, o seu médico e o seu nutricionista vão fazer algumas contas com você, simples, mas que vão ajudar demais. Como? Descobrir qual é o seu gasto metabólico basal, o quanto você gasta só para existir, ficar ali sentado no domingo vendo televisão. Esse valor, ele vai ser importante e vai ser somado ao quanto de exercício que a pessoa faz e, com base nisso, a dieta e as terapias são prescritas. Uma boa forma de saber qual é a sua taxa metabólica basal é fazendo uma bioimpedância. Nos consultórios médicos dá para fazer tranquilamente. E também, isso pode ser avaliado por fórmulas matemáticas, análise prévia cutânea e até calorimetria mesmo, né, que é uma avaliação mais fiel. Muito bem, se a gente for olhar a árvore da obesidade, a gente vai ver esses vários ramos dela aqui. Um dos conceitos mais importantes para você entender é que apenas estes daqui são os que você consegue mover, modificar de forma mais tranquila e sozinho em casa. E quais são eles? Gente, ambiente que você está inserido e hábitos de vida que você tem. O ambiente, pra gente, é claro, se o ambiente é poluído, ou seja, uma cidade grande, se você tem um trabalho, se você vive em casa, sua família tem o hábito de comer mal, de comer muito fast food, de pedir muita comida por aplicativo, comer muito doce, isso vai forçando você a aderir também, por uma questão social. O clima do lugar no que você está inserido seria mais quente, né? A gente tem essa desvantagem aqui no Brasil. Climas quentes dificultam a perda de peso. Isso é fácil de imaginar. Afinal, num clima frio, você gasta mais energia para manter sua temperatura normal. O tipo de alimentação que nós comemos, a gente chama isso de dieta ocidental, também influencia demais nessa parte. Existem dietas muito melhores e locais do mundo com menor taxa de obesidade. Por quê? Um dos motivos é a alimentação, as dietas, entre aspas. E o que vale a pena saber também é o seu cronotipo. Cronotipo, gente, é se você é aquela pessoa que é mais noturna ou mais diurna. Um adendo, eu já sei o que você está pensando. Assim, já sei, meu cronotipo é noturno porque eu vou dormir às 3 da manhã. Isso não existe. Não existe, ser humano não é morcego. Não existe essa coisa de eu fico acordado a madrugada inteira e durmo durante o dia. Existem pessoas, na verdade, que vão dormir muito cedo e vão acordar muito cedo. Vou dar um exemplo. Dorme 8h30 da noite e acorda às 5 da manhã. E vão ter pessoas que vão dormir um pouco mais tarde, 11 horas da noite, e acordam um pouco mais tarde, 7, 8 horas da manhã. Isso são as variações de cronotipo. O restante, a pessoa que fica virando à noite toda hora, ela vai começar a desenvolver doenças ligadas à higiene do sono e hábitos de vida. Nesse momento, é importante falar, quem nasceu com uma tendência para querer dormir mais à noite, ou seja, o cronotipo vespertino, tem mais dificuldade para emagrecer, tem que levar isso em consideração. E aí, hábitos de vida, que são as coisas que fizeram você chegar no processo, muitas vezes, em que você está ali de obesidade. O gatilho, às vezes, é a hiperfagia, comer demais. Também tem a questão do sedentarismo. O exercício físico é fundamental, principalmente para manutenção, aumentando aquela taxa metabólica, a massa muscular, mantendo um peso e deixando você ter uma vida mais normal, podendo comer um pouco mais. E, obviamente, não podia deixar de mencionar o estresse crônico, que a nossa sociedade hoje, acredito que é uma sociedade de estressados. As pessoas estão sempre nervosas, sempre atrasadas, sempre com muita coisa para fazer, com muita demanda para entregar. Isso gera um problema no nosso cérebro. Eu já puxo o gatilho já para os outros circuitos aqui, que é a ansiedade. Muito bem, aqui a gente vai falar de circuitos da fome e o hungry brain, que em inglês significa cérebro faminto. Questões psicológicas e psiquiátricas influenciam muito no ganho de peso, particularmente compulsões alimentares. E quando eu falo compulsão, a maioria das pessoas fala, tá doido, eu não tenho nenhuma compulsão alimentar, isso é bulimia, anorexia, coisas muito graves que vem na cabeça da gente. Mas não, existe uma compulsão alimentar que é extremamente comum. Tem um nome complicado, TCAP, né? Transtorno da compulsão alimentar periódica. Mas olha, na verdade é o beliscador. É aquela pessoa que passa o dia inteiro comendo uma coisinha. Isso entra nos circuitos cerebrais dos vícios. Por incrível que pareça. Então, muitas vezes, nós vamos resolver isso com psicoterapia
e com medicamentos. A ansiedade pura, como doença que vem junto, ela está presente em 70% das pessoas que estão fora do peso. Tem que ser levado em consideração. Se não arruma a ansiedade, a pessoa desconta na comida, na compulsão, ou come para sentir prazer. É o comer hedônico, hedonismo vem sentir prazer. Então, é aquela pessoa que chega em casa à noite, é que eu falo isso aqui nas consultas direto. Você chega em casa, até não come tanto durante o dia no trabalho e tal, mas chega em casa à noite, você vai dormir já mais tarde, já tá com hábito de sono nem tão bom, e aí você vai e belisca pra caramba. Ou come um jantar muito grande, ou fica beliscando chocolate, coisinhas ali até a hora de dormir. Isso é um tipo de compulsão, é um comer hedônico. Você chega em casa, no final do dia, na sua toca, no seu ambiente seguro, e seu cérebro fala assim, cadê? Pode me dar aqui, eu quero minha serotonina, quero minha dopamina, e você não me deu o dia todo. E aí a pessoa acaba comendo para conseguir ter esses neurotransmissores. Um adendo aqui. Existe uma medicação muito famosa hoje em dia, que está sendo cada vez mais utilizada e que vai fazer todo sentido com essa parte neuropsicológica da obesidade, que é o canabidiol. O CBD, canabidiol é a mesma coisa de CBD, ele atua no que nós chamamos de sistema endocannabinoide. Ele é independente desses outros que a gente estava falando, mas, de forma geral, está aumentado nas pessoas que estão fora do peso. Excitado demais. O CBD diminui a ação desse sistema, deixando o indivíduo mais calmo, tirando compulsão, melhorando a qualidade do sono, reduzindo a ansiedade. É uma medicação muito boa no processo de emagrecimento. Atualmente já tem estudos mais modernos, específicos para emagrecimento, mas para ansiedade já tem há muito tempo. Passando para o nosso próximo ponto na árvore da obesidade, esse ponto é a resistência insulínica. Gente, existem hormônios da obesidade. E não são os hormônios esteroides, eles até podem contribuir, que é a testosterona, o estrogênio, tudo bem, mas não são eles não. Existem hormônios que o tecido gorduroso produz, que o sistema gastrointestinal produz. A insulina, ela é a chave que abre a fechadura das nossas células, para que a glicose entre e faça seu efeito de gerar energia. Então, olha o nome, se eu tenho uma resistência insulínica, essa chave não funciona bem. Em outras palavras, eu vou aumentar a secreção de insulina para ter o efeito que eu quero. Isso demora um tempo. E nesse meio tempo nós temos um especialista no corpo, que é o tecido gorduroso. Ele pega a glicose do sangue antes dela conseguir entrar no restante do corpo, nos músculos, por exemplo. É muito difícil emagrecer desse jeito. A resistência insulínica é um dos piores fatores para promover o aumento de peso. E é um dos locais onde as canetinhas do emagrecimento atuam. A semaglutida, a tizepatida, medicamentos de última geração atuam em vários pontos, mas muito nesse ponto da resistência insulínica. Falando da parte hormonal, existem mais dois hormônios que são muito importantes da gente conversar. É o cortisol e a testosterona. Vamos começar com o cortisol, que as pessoas sabem, assim, de uma forma bem geral, que o cortisol engorda. Cortisol, gente, é o hormônio do estresse, principalmente do estresse agudo. Ou seja, você tá aqui vendo seu videozinho, um leão pula em cima de você. Neste momento, o cortisol vai às alturas, junto da adrenalina. Isso ocorre para que você sobreviva, possa gerar energia, e então é um hormônio que ele vai fazer o que nós chamamos de catabolismo. Ele diminui a massa muscular, até diminuiria o tecido gorduroso, mas, diferente do ataque do leão, no nosso dia a dia, a ameaça, ela não está muito bem clara. Ou seja, é o estresse do trabalho, a autocobrança do dia a dia, a ansiedade. Eles fazem o papel desse leão, fazendo com que um cortisol se mantenha alto o tempo inteiro. E a pessoa acaba comendo muito também, por causa da ansiedade que a gente conversou. O que acontece? Perde-se massa muscular, mantendo um nível de gordura alto ou igual ao que estava antes. Isso gera um dos quadros mais graves da obesidade, chamada obesidade sarcopênica. Um nome difícil. Sarcopenia vem de perda de massa muscular. É aquela pessoa que você não consegue ver muito bem. Ela está acima do peso, mas ela tem muito pouca massa muscular. A gente vê isso no exame de bioimpedância. E aí, o que acontece com uma pessoa com pouca massa muscular? Ela gasta pouca energia e ela não consegue fazer uma dieta restritiva, porque ela tem que fazer uma dieta muito restritiva para ter algum resultado. Não consegue seguir. Então, é uma daquelas pessoas que faz dieta e não consegue perder peso, porque no corpo dela não tem um local que gaste mais para permitir ela a sair dessa patinação ali que ela tá o tempo inteiro. E a gente já pode puxar o galho para as deficiências hormonais. Aí é que sim, vão entrar hormônios como a testosterona, hormônios tireoidianos. De forma simples, o hipotireoidismo, a tireoide funcionando menos, pode gerar um quadro de obesidade, dificulta bastante a perda de peso para quem tem. E muita gente fala assim, não, eu tô fora do peso por causa da tireoide. Não é bem assim, não. Geralmente a gente consegue controlar isso aí razoavelmente bem. Só que vocês estão vendo que é um monte de fatores, né? E as deficiências hormonais, aí sim, dos hormônios esteroidais, ou seja, da testosterona, do estrogênio,
tem um impacto sim. Agora entra uma outra crueldade do processo do emagrecimento. Gente, testosterona emagrece. Ponto final. Só que para ela ter esse efeito, eu preciso usar em doses mais altas, que são as doses que nós usamos nos homens. Ou seja, homens emagrecem na reposição hormonal, enquanto que mulheres não. Geralmente, a reposição hormonal feminina vai melhorar a qualidade de vida, fazendo com que a pessoa consiga fazer as coisas do dia a dia que ela precisa fazer. Vá pra academia, não tenha tanta fome porque os neurotransmissores já estão melhores, não fique tão ansiosa. Mas queimar a gordura mesmo, quem vai fazer é a testosterona. E a gente tem vários estudos mostrando que a reposição de testosterona em homens vai, ao longo dos anos, contribuindo para um controle de peso muito bom. Então, faz parte do tratamento da obesidade avaliar a questão hormonal. Se for necessário, pode-se fazer uma reposição. Um outro adendo é que existe um quadro muito específico que tem o nome do inglês que chama MOSH, M-O-S-H. É um tipo de testosterona baixa, nós chamamos de hipogonadismo, específico de homens que estão obesos. Por que isso acontece? Porque existe um hormôniozinho do emagrecimento, que é a leptina, e fica aumentada na obesidade. Ela vai lá no nosso cérebro e corta a secreção de testosterona. E aí, o clássico é o homem que está acima do peso ter uma testosterona baixa, o que vai ter uma série de repercussões na vida dele. E uma delas é gerar um desses mecanismos que nós conversamos, que faz uma retroalimentação da obesidade. A pessoa vai ficando cada vez mais obesa e não consegue sair desse ciclo. Por quê? Quanto mais obeso, menos testosterona. Quanto menos testosterona, mais obeso. Um ciclo que fica eterno dessa forma. Por último, mas não menos importante, nós temos a inflamação. Obesidade é uma doença inflamatória. Ponto final. Não há discussão quanto a isso. Poxa, doutor Gabriel, mas eu me sinto ótimo. Eu não me sinto inflamado. Essa inflamação ela é o que nós chamamos de baixo grau, ela é pequena e contínua, o que machuca a máquina ao longo dos anos. Então, é comum o indivíduo obeso ficar mais cansado. Quando você tem febre, você não fica cansado? É algo nesse sentido. A gente fica mais cansado, sente mais dor, as articulações já estão sobrecarregadas, mas elas vão sentir mais dor ainda por conta da inflamação. O sistema imunológico não vai funcionar tão bem. Então, inflamação é um problema clássico da obesidade. E ela pode acontecer apenas pelo próprio tecido adiposo, que na sua modificação, na senescência, quando ele começa a envelhecer e se modificar porque está sendo sobrecarregado, nesse momento ele pode contribuir para a inflamação, secretando fatores inflamatórios, um líquido inflamatório dentro do nosso corpo de forma contínua e sem que a gente possa controlar. Além disso, entram muitos outros fatores que vocês talvez conheçam, como a disbiose intestinal, ou seja, aquela diferença na nossa microbiota, nas bactérias e nos fungos que existem no nosso intestino, que tem que ser bons. Essa variação para bactérias não muito boas gera quadros de inflamação, deficiências de vitaminas, que tornam muito mais difícil o processo de emagrecimento e que muitas vezes vão impedir um funcionamento adequado da nossa fisiologia. E há algumas coisas também que talvez vocês consigam mudar no dia a dia. A qualidade dos alimentos e os fatores de disrupção endocrinológica. Nossa, que nome difícil! Alimentos ruins com gordura trans, frituras, alta quantidade de doce, eles vão ter um efeito inflamatório por si só no organismo. E os disruptores endócrinos são substâncias que não são alimentos, mas que muitas vezes estão por aí, plásticos, por exemplo, que nós ingerimos. Eles vão funcionar no nosso organismo como substâncias que vão até influenciar que o tecido gorduroso aumente. Então você pode estar se perguntando, como é que a gente vai comer plástico? Pelo amor de Deus, né? Pois é, gente, não é. No cafezinho do dia a dia, é um exemplo, né? Quando nós esquentamos plásticos, os meus são sempre de metal. Quando a gente esquenta um plástico, ele solta pequenas quantidades no alimento. É aquela marmita de plástico, a marmita de isopor, o copinho do cafezinho de plástico. Isso repetido milhares de vezes ao longo do tempo. Vai fazer com que a gente consuma essas pequenas quantidades. Sem falar de poluição ambiental. Muitas vezes, o plástico vai se destruindo no oceano, entra nos peixes, não é absorvido e nós comemos esses animais. Então, é difícil fugir disso. Mas uma opção é trocar os utensílios de plástico. Sempre que você imaginar que você vai esquentar um alimento, não coloque em uma forma de plástico, em um copo de plástico, que o calor predispõe a essa liberação. Ele é livre de BPA. Funciona isso mesmo? Mais ou menos. O BPA é um desses disruptores. Existem outros, né? Esse é muito bem documentado. O que significa isso? Muito estudo, muita publicação. Então nós realmente sabemos que ele está presente em muitos dos alimentos. Mas olha, gente, não se engane. Só porque aquele plástico não tem BPA, não quer dizer que não tenha outros tipos de microplásticos. Evite. Procure vasilhas de vidro, de metal, e aí a gente não vai ter esse problema com o aquecimento. Reserve as vasilhazinhas de plástico para coisas que
vão ficar na geladeira, por exemplo, ou que você não vai botar tanto alimento ali que você não vai ter que ficar raspando, não vai ter que ficar esquentando e vai ficar tudo bom. Então, vocês já aprenderam que a obesidade ela é nutrida por múltiplos fatores de uma árvore extremamente complexa. Esses fatores eles podem ser resumidos assim, muito rapidamente em alimentação, hábitos de vida, sono, exercício, compulsões alimentares / ansiedade, o circuito da fome, resistência insulínica, deficiências hormonais e inflamação. Isso é o básico, tá? Já é muita coisa. E como você vai conseguir controlar essas coisas? Mude seu ambiente dentro do possível, melhore seus hábitos de vida, faça exercício, coma melhor e busque um tratamento profissional, porque essa parte mais complexa vai depender muitas vezes de medicamentos para o emagrecimento, que se utilizados da forma correta vão dar um resultado fenomenal. E fica a esperança para quem fala, poxa, eu já tentei emagrecer várias vezes e não consegui. É importante ser acompanhado por um profissional da saúde muito bom, que te escute, que consiga entender quais desses pontos vão estar ruins em você. Aí a gente vai ter resultado. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque eu vou estar sempre colocando coisas novas. E eu ainda deixo um desafio. Coloque nos comentários quais desses assuntos aqui te surpreenderam ou que você gostaria que eu elaborasse melhor.